Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já trabalhava naquela empresa há 6 anos e adorava o que fazia. Era um trabalho tranquilo, de segunda a sexta, bem remunerado. Não tinha do que reclamar. Até. Olha, a minha vida pessoal também é de vento em popa. Tudo correndo bem. Sou casado já faz quase 17 anos. Gosto da minha mulher. Temos 3 filhos. 2 meninas gêmeas de 15 e um menino de 9. E olha, sem falsa modéstia, eu me considerava de bem com a vida. Se me queixasse de alguma coisa, estaria sendo ingrato. A Juliana, minha esposa, é formada em pedagogia e trabalha numa escola infantil, lá mesmo no bairro onde a gente mora. Sempre foi o seu sonho trabalhar com criança. Eu também trabalhava com pessoas mais jovens ali na empresa, estagiários inclusive. Infelizmente, sempre me dei bem com todo mundo. Acontece que um dia, isso perto do intervalo de almoço, eu escutei 2 estagiárias conversando. Estava ali por perto e não pude deixar de ouvir. Elas deviam ter, sei lá, 17, 18 anos. Não sabia ao certo a idade que tinham, mas era mais ou menos assim nessa faixa. Uma delas, a Sheila, uma garota com quem eu tinha até um relativo bom relacionamento ali na empresa. Fazia uns 4 meses que ela estava estagiando. Falou aquilo para outra. As 2 ali bem distraídas conversando. Então, eu marquei lá com o cara para fazer nesse sábado. A outra falou: sério? E você está pensando em fazer o quê? Um desenho? Uma tribal? Um bichinho? Não sei ainda, mas quero cobrir todo o braço, daqui até aqui, com uma tatuagem bem bonita. E eu escutei aquilo porque, repito, estava relativamente perto. A Sheila mostrando para a amiga que ia fazer a tatuagem desde o ombro até o pulso, ou seja, cobrindo o braço todo. E aquilo me chamou a atenção. O fato é que eu nem devia ter me metido na conversa, até porque não tinha nada a ver com aquilo. Mas, sei lá o que me deu, me aproximei e falei. Então, meninas, eu estava aqui perto e escutei vocês conversando aqui. Você falando que vai fazer uma tatuagem para cobrir o braço todo? Você tem certeza que quer fazer mesmo ou não vai se arrepender depois? Me arrepender? Claro que não. Acho tão lindo quem tem tatuagem. Pode ser bonito, mas você não acha que devia pensar um pouco na questão profissional? Profissional? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem pessoal que recruta, assim, empregados que não selecionam alguns candidatos só por isso. Porque a pessoa tem tatuagem, tem piercing, ou que o homem tem o cabelo comprido. Eles descartam, já de cara. É que tem empresas que são seletivas, né? Não aceitam esse tipo de coisa. Será? Meu Deus, eu acho isso já é meio exagero, você não acha? Olha, pode até ser, mas veja você, por exemplo, uma moça tão bonita. Já imaginou você chegando para uma entrevista de emprego, assim, com o braço cheio de tatuagem, piercing? Tem empresa que não aceita. Falei aquilo e dei uma olhada na roupa que ele estava vestindo. E depois ainda acrescentei, aliás, até em relação à roupa que a mulher veste, tem a ver com esse negócio de emprego, sabia? Roupa muito curta, por exemplo. Não é legal a mulher ir fazer uma entrevista de emprego usando decotão, uma perna de fora. Sabe, nessa hora eu senti que as 2 se olharam assim, de um jeito meio estranho. Uma chegou até a fazer careta. Depois,
A Sheila retrucou: escuta, Miguel, é sério isso? Você vai querer criticar até a nossa roupa? Quem que você pensa que é? Nosso chefe? Olha, eu falei que não estava criticando nada. Muito menos a roupa que ela estava vestindo. Sabe, fiz questão de ressaltar que só estava dando umas dicas para elas, uns conselhos profissionais. Já que eles estavam só começando, eram estagiários. Olha, juro por Deus que eu só queria ajudar. Só que eu notei, não só pela cara que elas fizeram, mas pelo que uma delas disse para mim. Nenhuma das duas gostou do que eu falei. Sabe? Principalmente a Sheila. Ela retrucou. Olha, se eu imaginasse. Isso foi numa quinta-feira. No dia seguinte, assim que cheguei na empresa, antes mesmo de ligar o computador, meu chefe apareceu lá na porta e falou: Miguel, dá uma chegadinha aqui. Me levantei da cadeira, assim, bem despreocupado, e fui ver o que ele queria. Sempre me dei muito bem com o seu Rui, e ele falou que era melhor a gente conversar na sua sala. Notei que a expressão dele não estava boa, estava de cara fechada, inclusive ele fechou a porta quando a gente entrou. E quando ele falou aquilo com a testa franzida, juro por Deus, eu gelei. Sinceramente, não esperava. Então, cara, eu recebi uma reclamação de 2 estagiárias aí em relação ao teu comportamento com elas. Olha, antes mesmo que ele prosseguisse, já me veio em imagem aquelas 2, a Sheila e a Valquíria. Antes que eu fizesse algum comentário, ele já acrescentou: elas fizeram uma acusação meio grave contra você, viu, Miguel? Coisa de assédio. Assédio? Mas, seu Rui, você tá brincando? Claro que eu não tô, Rui. Ia brincar com uma coisa dessa? Coisa muito séria. Não, seu Rui, nada a ver. Meu Deus, o que é isso? Eu lhe contei em detalhes o que tinha acontecido, sem tirar uma vírgula, e a cada palavra minha. A testa dele ia franzindo mais e mais, e olha, não sei se ele acreditou no que eu falei, talvez não. Até porque, tão logo eu terminei de falar, ele me olhou assim, balançou a cabeça e disse: você sabe que essa empresa tem uma política muito séria. Você já está aqui há muito tempo, né? E tem coisa, sabe, que, enfim, assédio é coisa séria, meu. Uma delas, inclusive, reclamou assim, bem assintosamente de você, viu? Infelizmente, a gente vai ter de tomar uma providência. É porque elas fizeram um boletim contra você na polícia. Pode esperar, inclusive, que você vai receber uma intimação. Juro que eu escutei aquilo e achei que estivesse tendo um pesadelo. Aquilo só podia ser um sonho ruim ou uma brincadeira cretina. Meu Deus, como assim? Eu não tinha assediado ninguém. Nunca foi da minha índole fazer isso. Imagine, sou casado, amo minha esposa, tenho 2 filhas de 15 anos. Jamais seria capaz de assediar alguém, ainda menos uma adolescente. Aquelas meninas deviam ter 17, 18 anos. Meu Deus, era só o que me faltava ser acusado de assédio. Tentei me defender de todos os modos, inclusive. Quis tirar aquilo a limpo com as meninas. Pedi que ele chamasse as 2 ali na sala, pra gente fazer uma acariação. Só que ele falou que não podia fazer nada. A ordem tinha vindo de cima, que infelizmente era para eu passar no RH
e acertar a minha demissão. E ainda me aconselhou a procurar um advogado, porque ia precisar me defender na esfera criminal. As meninas tinham registrado um boletim de ocorrência na delegacia. Olha, eu não quis acreditar. Além de ter sido demitido, por conta daquela minha conversa com aquelas duas meninas, uma conversa que não tinha nenhuma... Olha, não tive intenção em momento nenhum de assediar ninguém. Eu não fiz isso. Eu juro por Deus. Pois eu ainda teria de me defender da esfera criminal. Só podia ser um pesadelo. Meu Deus, eu só quis ajudar. Só queria dar umas dicas ali para aquelas duas, até porque eram muito jovens e... Tentei argumentar, mas logo vi que não adiantaria nada. Não teve jeito. Segundo o meu chefe, ele até entendia meu lado, chegou a dizer que até acreditava em mim, embora eu não tenha tido essa convicção, viu? Mas a ordem tinha vindo de cima e ele não poderia fazer nada, absolutamente nada, para me ajudar. Olha, eu raramente tenho sentimentos assim ruins em relação às pessoas. Mas eu senti muita raiva daquelas duas meninas. Elas não podiam ter feito aquilo comigo. Foram desonestas comigo. De onde que tiraram aquela história de que eu tinha... Meu Deus do céu, o que eu fiz foi assédio. Eu jamais seria capaz. O fato é que fui sumariamente demitido. Voltei à minha sala apenas para pegar as minhas coisas pessoais. Fiquei em choque, sem acreditar que aquilo tivesse mesmo acontecendo comigo. Sabe, assim que saí da empresa, foi aquele choque de realidade. Olhei para o prédio, para a rua, para os carros passando, as pessoas, e fiquei atarantado, sem saber o que fazer. Sem brincadeira nenhuma. Eu me segurei para não chorar. Aquilo não podia estar acontecendo comigo. Era a maior injustiça do mundo. Logo a imagem da minha esposa se formou na minha cabeça. Fiquei me perguntando como que eu ia lhe dar notícia que tinha sido demitido. E o pior não era nem isso. Mas como contaria o motivo? Fiquei imaginando a cena. Eu diante da Juliana e falando aquela... Sabe o que aconteceu, amor? Fui demitido porque duas estagiárias me acusaram de assédio lá na empresa. Como que eu ia dizer isso para minha mulher? Sabe, eu com duas filhas de 15 anos, praticamente a idade delas. Fiquei até imaginando a cara da minha mulher, a expressão dela quando eu contasse. Como que eu ia contar uma coisa dessas? Era mentira. Era a maior injustiça do mundo. Eu, melhor do que ninguém, sabia que não era verdade. Eu não tinha assediado ninguém, meu Deus. Nunca foi da minha índole fazer isso. Mas será que a Juliana iria acreditar em mim? E mesmo que acreditasse, mesmo que ela ficasse do meu lado, me apoiasse, será que mesmo assim não iria ficar com aquela pontinha de desconfiança? Tudo bem, a Juliana era minha esposa e me conhecia. Aliás, ela me conhecia melhor do que ninguém. Ao contrário daquelas meninas. Ela não as conhecia. Nem tinha por que acreditar
na palavra delas, em vez de acreditar em mim. Mas será que ela não ia se perguntar em pensamento: ele está sendo sincero comigo? Ou será que eu não conheço tão bem o meu marido quanto pensava que conhecia? Minha cabeça ficou fervilhando, pensamentos martelando. Fiquei ali andando sem rumo pela rua. E quanto mais eu pensava, mais me sentia num beco sem saída. De tanto pensar, decidi que procuraria aquelas garotas lá na empresa. Meu Deus, eu precisava conversar com elas. Pedi que elas retirassem aquela queixa absurda, que desmentissem o que tinham dito para o meu chefe, para que eu pudesse recuperar o meu emprego. Olha, eu fiquei ali na frente esperando dar o horário do fim do intervalo. O pessoal foi chegando, muitos já deviam estar sabendo do que tinha acontecido. Teve um, inclusive, que se aproximou de mim para saber se era verdade, aquilo que estava, aquele zum que estava rolando ali na firma. Eu neguei. Falei que era armação, até porque era mesmo. Mentira! Até que avistei a Sheila. A outra não estava junto. Fui direto naquele infeliz. E quando ficamos cara a cara, ela tentou escapar, mas eu a segurei pelo braço. Escuta, menina, por que vocês fizeram isso comigo, hein? De onde que vocês tiraram essa ideia que eu cedi? Por acaso você sabe o que é assédio? Em vez de responder, ela começou a gritar: solta meu braço, solta meu braço! Você está me machucando! Soltei o braço dela na mesma hora, porque de repente percebi que o que estava ruim poderia ficar ainda pior. Ela saiu praticamente correndo na direção do prédio. Eu ainda fui atrás, mas quem disse que ela me deu atenção? Eu sei que aquela atitude poderia até piorar a minha situação, só que, puxa vida, eu precisava conversar com essa menina. O que ela tinha feito comigo era uma coisa muito grave. Era mentira. Era uma injustiça. Ela e aquela outra infame. Será que não se davam conta do que estavam fazendo comigo? Arruinando a vida de um homem, um cara sério, um pai de família. Elas tinham que retirar aquela denúncia, aquela queixa, contar a verdade. Só que, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Aquele dia só não foi o pior da minha vida, porque o meu drama estava só começando. Fui para casa, só que não consegui pensar em mais nada. Apenas num jeito de dar a notícia para minha mulher. Ela trabalhava numa escola infantil ali mesmo, no bairro onde a gente morava. Mas antes de ir embora, passava para pegar o nosso filho caçula na creche. Já as meninas iam e voltavam sozinhas, até porque já eram praticamente adultas. E quando escutei o barulho da Juliana e do nosso filho chegando, senti aquele frio na barriga. Ela naturalmente estranhou quando me viu ali em casa, naquele horário. Perguntou: não é, Miguel, você em casa essa hora? Nem respondi. Fiquei olhando sério para ela, sem saber o que dizer, como começar. Ela quis saber: o que houve, amor? Que cara é essa? Então, Júlia, é uma coisa bem chata para te falar. Fui demitido. Demitido? Mas como assim? E o que houve? Mais uma vez, aquela cena me veio à cabeça.
Aquela cena que eu tinha imaginado tantas vezes de manhã. Eu lhe contando a verdade, a razão de ter sido mandado embora. 2 estagiárias tinham feito uma denúncia de assédio contra mim. Meu Deus, como que eu ia dizer isso para minha mulher? Será que ela ia acreditar em mim? E mesmo que acreditasse, eu nunca tinha sentido tanto medo na minha vida. Medo de tudo. De perder a minha esposa. De ver a minha família se desmanchando. Imagine como as minhas filhas iam olhar para mim quando soubessem. Minhas filhas me adoravam. Eu era o herói dos meus filhos. E por conta de uma mentira, de uma coisa que eu não tinha feito, elas passariam a me olhar de outro modo. Esse pensamento me apavorou, acabou comigo. Por isso inventei aquela mentira. Então, eles estão fazendo lá uma reestruturação do quadro de funcionários e, adivinha, acabou sobrando para mim. Ela me abraçou, falou que daríamos um jeito, que logo eu ia encontrar outro serviço. Me senti mal por ter mentido para ela. Mas de que jeito que eu contaria a verdade? Sem provocar um tsunami na nossa família toda, nossas vidas, nosso casamento, na minha relação com as minhas filhas, inclusive. Mas é como eu já falei. Meu drama estava só começando. Isso tem me atormentado tanto, me tirado a minha paz, a ponto de eu não conseguir nem dormir mais à noite. Sabe que é você deitar na cama e ficar olhando o teto por horas sem saber como resolver problema que te aflige? Tem noites que o dia amanhece e eu estou ali feito um zumbi, olhando para o nada. Amo tanto minha esposa, meus filhos, minha família, tudo para mim. Tenho medo de perder o meu porto seguro, que é tudo que eu tenho. Não fiz nada de errado, meu Deus. Mas a acusação que pesa sobre mim é grave. Vou ter de provar que sou inocente. Procurei um advogado. Ele está cuidando do meu caso. Já pensei até em pedir ajuda dele para contar tudo para minha mulher. Porque eu tenho medo de contar para ela o que eu estou enfrentando. Isso causar uma tempestade dentro da minha casa. Imagine, minha mulher é pedagoga, trabalha com crianças. Vai ficar horrorizada quando souber que eu estou, mesmo injustamente, respondendo a uma denúncia de assédio feita por 2 estagiárias da empresa e que por isso fui demitido. Será que ela vai acreditar que eu sou inocente? Será que vai ficar do meu lado, me apoiar? E se ela souber pela boca de outras pessoas? Será que não vai ser ainda pior? Será que não vai pensar que eu não contei no começo porque realmente sou culpado? Me sinto numa encruzilhada, num impasse. É assim que me sinto. Já perguntei 1 milhão de vezes. E pergunto de novo aqui, do fim dessa carta. Meu Deus, o que faço da minha vida? Meu Deus, por que isso foi acontecer comigo? Justamente comigo?